Está reunida a Comissão Executiva. Vamos analisar os valores sobre o crescimento da economia portuguesa, ou o decrescimento menor da economia portuguesa, mas também o PIB alemão, que registrou uma subida acima do que era esperado. E, obviamente, o dossiê Europa continua em cima da mesa. A análise atenta de António Neto da Silva, Isabel Meireles e também Vítor Scária. Agradeço aos três a vossa presença nesta Comissão Executiva. Isabel, começo por si. O dossiê Europa em cima da mesa, cada vez mais complicado, cada vez mais difícil de resolver. É possível encontrar uma luz ao fundo do túnel, Isabel? Bom, eu já trouxe uma caneta com luz para ver se, de facto, haveria por a Europa e, sobretudo, pelos líderes gregos, que manifestamente não se entendem. Eu diria que a pátria da democracia está, de facto, e por virtude dessa mesma democracia, absolutamente enredada num caminho muito complexo, porque os líderes europeus e a Comissão Europeia, designadamente Durão Barroso, já foi muito claro e disse que, de facto, a Grécia ou quer cumprir aquilo que lhe é imposto pela zona euro e enfim, todas as responsabilidades que assumiu, ou de facto não as assumindo, o melhor é sair. Portanto, reafirmando, não obstante, que quer que a Grécia esteja na zona euro, é bom, e todos nós sabemos, até porque é imprevisível uma saída deste país, mas há, de facto, muitas previsões. Primeiro, se em termos políticos não houver um entendimento, se não for possível sequer constituir um governo de tecnocratas de salvação nacional, e se for para novas eleições e ganharem partidos que manifestamente são anti-troika, anti-intervenção no país, é evidente que a curto prazo, aliás, Paul Krugman dá um mês à Grécia para sair do euro, vamos ter um desfecho que obviamente vai tocar outros países, não sabemos ainda de que forma, espero que haja um cordão sanitário dos outros países da União Europeia, designadamente à volta de Portugal e de Espanha, para que, enfim, as consequências perversas desta eventual saída do euro, que pode provocar também uma saída da União Europeia, não aconteçam. E chama a atenção que, em termos técnico-jurídicos, eu não sei como é que se vai fazer a saída, caso ela aconteça, da Grécia do euro, porque isso não está previsto. Portanto, vamos provavelmente ter que assinar um novo tratado, novos documentos jurídico-políticos que prevejam outras eventuais situações. E também aí temos um imbróglio. Como é que a Grécia, a sair do euro, o vai fazer se os tratados, nenhum documento técnico-jurídico não prevê essa possibilidade? Exatamente. Isabel, quando olhamos para esta questão da Grécia, a eventual saída da Grécia, obviamente, obrigaria a um conjunto muito grande de mudanças. Obviamente, não só em termos da moeda única, também, como dizia, em relação aos tratados, mas, obviamente, também a uma necessária intervenção muito rápida por parte, eventualmente, do BCE, para criar esse cordão sanitário, como a Isabel estancar, porque obviamente vai haver muitas transferências de dinheiro para os bancos, designadamente alemães. Provavelmente será necessário impedir até ou impor limites a esses levantamentos. Portanto, vai haver aqui uma sangria de fuga de capitais, sendo que a Grécia, mesmo sendo da zona euro, tem direito à livre circulação de capitais, portanto, vai ser necessário tomar medidas, mesmo assim, em relação a certos domínios que não relevam da moeda única, embora com ela estejam estritamente relacionados. E, portanto, não sei se, no limite, a longo prazo, depende, enfim, do governo que depois vier estar na Grécia, no poder, não sei se, a longo prazo, a Grécia não pode mesmo sair da União Europeia, mas aí tê-lo-á que fazer de forma voluntária, porque, mais uma vez, os tratados, e os tratados revistos pela última alteração, que foi o Tratado de Lisboa, não prevêem uma expulsão, prevêem apenas a saída voluntária de um país, ou seja, a Grécia ou quer sair pelo seu pé e de livre e espontânea vontade, ou então a única coisa que pode acontecer é que haja sanções, designadamente no âmbito das instituições, onde a Grécia perderá o seu direito de voto. Portanto, não pode tomar
parte nas deliberações das instituições da União Europeia. Vítor, e quando olhamos para o calendário, há exatamente 3 anos e 5 meses, praticamente, na altura, o governo tomou posse na Grécia, veio dizer que havia um buraco nas contas, e daí até agora foi sempre a cair. É possível encontrarmos alguma coisa aqui para a frente, ou estamos a chegar a um ponto em que esta pergunta repete-se há vários meses, mas obviamente não deixa de ser importante fazê-la. Se consegue encontrar aqui um ponto de não retorno para esta situação? Há quem diga que fomos ultrapassando pontos de não retorno, de ponto em não retorno. Quer dizer, é de facto o que vem acontecendo desde há algum tempo esta parte. E depois a questão também que se coloca é sempre que tentamos e criamos algum tipo de cordões sanitários para proteger a situação. O último foi agora com o segundo resgate. Nós esquecemos que o segundo resgate foi assim há 1 mês e meio e se tentou dizer que, portanto, sim senhor, tínhamos aqui uma situação de agora há algum tempo, tem eleições imediatamente a seguir e criada agora por uma situação política. Eu julgo que, do ponto de vista económico, quer dizer, é dramático e acho que estava toda a gente preparada para o esforço e havia a esperança de que a saída fosse calma por um processo gradual. As questões políticas vieram colocar outra vez em cima da mesa o problema de não ser possível fazer uma saída tão gradual ou ter algum tempo para ajustar. E depois começar o nervosismo. E quando temos períodos de nervosismo, são situações, vivemos algumas situações de alguma dificuldade. De facto, acho que ninguém se atreverá a prever até em que medida é que nós conseguimos ultrapassar esta situação. Acho que a Isabel colocou bem as questões. Há problemas técnicos, políticos, jurídicos, e há um problema económico monumental, mas isso aí foi já saldado uma parte da dívida muito significativa, se calhar não foi o suficiente. O António tem defendido que devia ser todo, na arriscada dos livros. Mas agora acho que é prematuro, é especular. Temos que aguardar por ver como é que evolui o processo político, embora claramente esteja uma situação muito mais difícil do que estava pré-eleitoralmente. António Neto Silva, quando chegamos a esta situação em que a Grécia não vai mesmo conseguir pagar, independentemente daquilo que esteja em cima da mesa, pelo menos uma parte substancial daquilo que deve, o que é que se faz? Perdoa-se a dívida? Tenta-se um novo plano de ajuda? Coloca-se a Grécia fora do euro? O que é que se deve fazer? Oh, Rui, há cerca de 6 meses que eu ando aqui a dizer e os meus amigos diziam como é que tu podes dizer coisas destas. Eu há 6 meses dizia nesta mesa que a solução para isto, e era preciso fazê-lo depressa, era um apagamento da dívida da Grécia e, eventualmente, se houvesse outro país que demonstrasse o mesmo nível de fraqueza da Grécia, fazer o apagamento da dívida no outro ou nos outros países em que isso acontecesse. Não morreria ninguém, passávamos a uma situação zero, a partir da qual haveria uma retoma da atividade e do crescimento. As pessoas achavam aquilo uma coisa absolutamente nonsense. Claramente hoje as pessoas encaram essa possibilidade como a única saída para esta crise. E é importante que essa seja a saída, porque eu entendo que a Grécia não deve sair do euro. Trata-se, a Europa, historicamente, é uma região de conflitos permanentes e latentes. Nós tivemos aquilo a que se chamaram 2 guerras mundiais, que de facto foram 2 guerras na Europa. Foi a devastação completa por 2 vezes dentro das fronteiras da nossa União. E eu não quero isso nem para os meus filhos, nem para os meus netos. E aquilo que é o grande fator agregador hoje, em termos de esforço e de solidariedade na Europa, é o euro. E, portanto, eu não queria ver uma primeira saída do euro. Eu não queria ver a Grécia a sair do euro. E eu espero que os líderes europeus assumam as suas responsabilidades históricas e não hipotequem o futuro daquilo que são as próximas gerações. Portanto, eu entendo que é preciso, de uma vez por todas, isto há 6 meses tinha sido muitíssimo fácil comparado com o que vai ser agora. Nós dissemos isso aqui claramente. Era preciso uma intervenção rápida, decisiva. E aquilo que nós continuamos a ver são impasse atrás de impasse, mudanças de líderes nos países, nomeação de governos não eleitos, como é o caso da Itália, potencialmente nomeação de um governo não eleito, no caso da Grécia, mas os líderes europeus têm que tomar sobre os seus ombros a responsabilidade de não hipotecar a vida das próximas gerações, de não transformar de novo a Europa num teatro de guerra,
Porque se a Grécia sai e se depois acontece como acontece num casaco, nos têxteis, quando começa a sair um fio, depois os outros fios vão saindo todos, nós estamos num momento decisivo, histórico. E eu vejo as pessoas a avaliar isto de um ponto de vista estritamente financeiro. E vejo mesmo aquilo que até parecem ações coordenadas. Quando o nosso Presidente da República vem dizer que se esperava uma retoma para o fim do ano. Quando o Eurogrupo se anunciou que, dizendo que Portugal é um país que está no caminho correto e, portanto, vai sair desta crise, a agência Fitch vem dizer que, afinal, no próximo ano, que este ano vamos ser 3,7% e no próximo ano vamos ser 1,5%. A economia são expectativas. Só há crescimento económico quando os agentes económicos, nomeadamente os empresários, estiverem convencidos e, portanto, tiverem a expectativa de que vamos entrar numa fase de crescimento económico, numa fase em que é possível, de facto, aplicar, fazer investimentos para obter mais no futuro e, portanto, para fazer crescer o produto. Sem isso, não há crescimento económico. A gestão das expectativas é fundamental e quando entidades relevantes, a nível interno e internacional, criam essas expectativas dizendo que Portugal está no caminho correto a aplicar as políticas corretas e, portanto, vai crescer, provavelmente notando-se uma inflexão positiva no final deste ano, a agência internacional Fitch vem dizer que Portugal vai continuar com taxa de crescimento negativa de 1,5% no próximo ano. E eu quero dizer-lhe que sou um liberal. Não parece às vezes nestas intervenções. Mas o meu radicalismo nestas intervenções aqui é que eu sou um liberal e acredito firmemente na economia de mercado. E nós deixamos de ter economia de mercado. Estas agências internacionais são oligopólios de informação e de influência que os países a nível mundial não podem aceitar que continuem a determinar o futuro dos países. Eu não concordo com o António. Eu acho que não se devia, como normalmente, Isabel. Mas como é advogada que a gente percebe que possa ter essas falhas. Não sendo uma liberal. Enfim, tem dias, exatamente. Não, mas sobretudo, eu acredito que a Europa é uma Europa de valores. Estou de acordo. Agora, e porque é uma Europa de valores e que não deve ser apenas vista sob o ponto de vista económico, é que eu não concordo que a dívida da Grécia seja perdoada tout court. Porque já então foi. Isso significa... Já está, 80% já está perdoado. Falta o resto. Como é que você não concorda? Não tem que concordar, Isabel. Pura e simplesmente os gregos têm que trabalhar e têm que fazer como os outros países. Não podem ter condições mais facilitistas que os outros Estados-membros, nomeadamente Portugal. Então, como é que é? Nós andamos aqui a apertar o cinto, andamos aqui a chorar sangue, suor e lágrimas para cumprir as metas do déficit, com todos os sacrifícios, e os gregos que andam alegremente são perdoados por inteiro. Isabel, então, os já valores 80% está perdoado. Ouça, mas e os valores da solidariedade? E os valores de uma Europa que devia ser feita de equilíbrios minimamente entre iguais? Quer dizer, isto no fundo, continuo a dizer, é premiar a história da cigarra e da formiga. É premiar a cigarra e premiar e penalizar aqueles que trabalham, aqueles que cumprem, e isso não é solidariedade Isabel, europeia. mas o que é que faz? Faz sair a Grécia? Porque não? E qual é a sua responsabilidade histórica quando caminharmos para uma desintegração da Europa? Ouça, tem que haver por parte dos países que de facto querem trabalhar, que querem de algum modo, enfim, ter rumos de déficit sustentável, porque isto não é sustentável. Portugal, designadamente, nos anos 70 e 80, de facto, teve problemas semelhantes. É verdade. Teve problemas semelhantes, só que tínhamos 3 anos para resolver a questão do déficit. O caso da Grécia não é igual ao caso de Portugal. Não é igual ao caso de Portugal. E eu acho que os líderes europeus deviam ter pensado nisso quando foi a adesão da Grécia. Não pensaram. Deviam, nessa altura, António, ter pensado a Grécia se entrou aquele em 83. país era um país que devia entrar na União Europeia, na zona euro. Tal como Portugal. Neste momento, Portugal está bem e recomenda-se. Neste momento, a Grécia tem que continuar no euro.
Não tenho a Qualquer que certeza. seja o perdão já está feito e vai ter que continuar. Vai dar um sinal político mau aos outros países que vão querer governos de extrema-direita, de extrema-esquerda, que não querem cumprir as metas dos países intervencionados. É isso que vai acontecer. Se nós não assumirmos as responsabilidades de perdoar a quem errou, fazendo e estimulando-os de uma forma decisiva, correta, inteligente, a procederem de forma diferente no futuro. Eu acho que a Grécia foi um país que deu a civilização ao mundo ocidental. Portanto, eles têm as qualidades intrínsecas. É a cidade da democracia. Eles têm as qualidades intrínsecas. Agora, habituaram-se a uma situação de laxismo. E a Europa, inclusive a Alemanha, a França, a Europa foi cúmplice, permitiu. Agora arroste com as consequências. Agora, as consequências que não ponham em causa a paz na Europa. E, portanto, se é preciso perdoar 100%, perdoe-se, definam-se regras bem claras para o futuro e obrigue-se a Grécia a cumprir essas regras claras. Vai permitir, em termos políticos, que os partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda subam em termos eleitorais, porque disseram, ok, a Grécia conseguiu, com este tipo de promessas aos cidadãos, dizendo que não queremos mais a canga da Troika, não queremos mais a canga do cinto apertado. Esses países... O que está em causa, Isabel, é a democracia. Não, mas só uma nota que eu acho que não há nenhuma coisa, os dois termos são possíveis assim. Fala em solidariedade, Isabel, mas solidariedade é precisamente isso, só que é uma solidariedade que permita sair do buraco. Claro. E o que está aqui em causa é não é dar resposta a essa questão, porque eu acho que persistir neste processo é que corremos riscos só haver partidos de extrema-direita e extrema-esquerda em todos os países da Europa, porque nós não temos, vai ser um país atrás do outro a cair. E a questão que o António está a colocar é uma questão diferente, que é dar a hipótese de, até para os responsáveis da Grécia, poderem dizer, sim senhor, nós temos aqui um esforço de ajustamento temos que fazer, porque independentemente de ser perdoada a dívida, não tínhamos dúvidas. A economia grega vai passar um processo de ajustamento brutal. E de reestruturação. E eles vão passar muito. E eles não passaram já há pouco. Essa é outra questão. Parece que eles não fizeram nada. Só que o tipo de receita que lhes foi aplicado não tem sucesso. E não terá sucesso nunca. E a questão é se estamos dispostos, enquanto europeus, por falar em solidariedade, a solidariedade que devemos demonstrar é a solidariedade dizer assim, se houver um cumprimento de um conjunto de regras e de funcionamento no quadro de uma União Europeia, então nós temos aqui um espírito de solidariedade para garantir a tua saída. Eu sei que há aqui riscos, e isso é uma parte do problema, é que nós andamos a vender aos nossos cidadãos dos outros países todos, que eles é que foram maus, quando uma parte do processo que aqui se passa é que não foi cúmplices. Eles instigaram. Há uma análise da Nomura na semana passada espetacular a demonstrar uma coisa. Quem pagou a União Alemã fomos nós. Lhe comprámos os produtos e com taxas de juros muito baixas, que precisávamos agora para nós. Precisávamos daquelas taxas de juros que foram aplicadas a pagamento da Alemanha de Leste, da reforço da Alemanha de Leste, para nós. E eles não nos dão a nós o que nós demos a eles. E isto é uma questão de solidariedade que não está neste momento cá. Porque a União Europeia nunca foi, a União Monetária nunca foi uma zona monetária ótima. Sabemos isso nos nossos manuais. Mas havia uma coisa... Começou mal, aliás. Começou mal, mas havia um espírito, é que havia a ideia de que os outros países cá estariam para fazer o que fosse preciso. E eles desapareceram de lá. Isabel, vamos uma discussão muito rica esta relativamente à Europa. Esperemos que os líderes europeus estejam de olhos postos no Económico TV neste momento. Isabel, vamos olhar para os números, no tempo que nos resta, para os números das economias, nomeadamente da Alemanha e também de portuguesa. A economia alemã cresceu 0,5% nos primeiros 3 meses do ano, contra uma previsão de um crescimento de 0,1%. Portugal tem vindo neste trimestre que caiu menos do que era esperado. Os analistas previam 0,7% de decréscimo, caímos 0,1%, se a memória não me trai, e no homólogo a comparação é de uma queda de 2,2%. Comentários? Quer a conclusão positiva, quer dizer que Portugal é a Alemanha do Sul, portanto estamos no bom caminho e... enfim, em relação àquilo que o António disse da agência Fitch, que enfim, estas agências de notação irritam-me particularmente. Um dia destes vamos descobrir quais são os interesses que estão por detrás destas agências. Acho que a União Europeia devia criar rapidamente a sua própria agência de notação, que já está a ser falada há tanto tempo e que nunca mais vê a luz do dia, justamente para contrapor estes oligopólios com interesses absolutamente enfim,
esconsos para que não deem picardias em países que estão, de facto, a fazer a sua retoma, a fazer o seu caminho, a ter expectativas, de facto, de crescimento, de reestruturação, de progresso, de saírem finalmente do buraco, e depois vem qualquer fitch deste mundo dar uma machadada naquilo que são, de facto, as previsões e o sentimento dos cidadãos. Porque se nós tivermos o sentimento, ok, está a correr bem, ou pelo menos não está a correr tão mal quanto era previsível, obviamente que se cria um clima de otimismo que é bom para todos e para a economia em especial. Portanto, se vem alguém dar uma alfinetada nesta previsão, bem, ouça, continuamos, a Alemanha fantástica, a crescer, eles é que são os bons, e tudo o resto não está a cumprir. E, portanto, mais uma vez a Alemanha, como cabeça do diretório, que vamos ver se continua com Hollande, que hoje de forma muito interessante, toma posse e vai imediatamente a caminho de Berlim, a convite da Angela Merkel, que também está numa posição difícil, embora as sondagens lhe continuem a dar a preferência junto dos eleitores, apesar de ter perdido as eleições do Westfália, do Estado mais populoso da Alemanha. Portanto, eu diria que temos que seguir com muita atenção todas estas previsões e, sobretudo, desmistificar e desconstruir estes mitos venenosos que instituições com algum poder instilam em Portugal e na Europa. Vítor, que análise faz dos dados que foram divulgados sobre as economias? Duas notas muito rápidas. Em relação à Alemanha, ótimo. Nós sabemos que dentro do quadro do processo de ajustamento temos que fazer a nossa economia, as exportações serão o elemento que mais poderá trazer alívio ao restante dos ajustamentos que temos que fazer no plano interno e, por isso, a Alemanha crescer mais do que é esperado é ótimo, porque permitirá uma válvula de escape para um conjunto dos nossos produtores e das nossas empresas que fazem parte de cadeias de fornecimento à indústria alemã. Apesar de termos que pensar, há 3 trimestres atrás a Alemanha crescia 2,2%. Agora estamos contentes com 0,5%. Portanto, é ótimo, porque é melhor do que é esperado. Portanto, esse é o sinal positivo. Portugal também é ótimo ser melhor do que estávamos à espera e algum desagravamento. Nós há bocado estávamos aqui a comentar, embora deva ser ressalvado, Portugal vamos ter um padrão intraanual de variação dos valores da atividade económica um bocado anormal. Porquê? Porque o quarto trimestre foi demasiado abrupta a queda, e por isso é normal que se calhar agora a queda não seja tão grande, até por efeitos mecânicos, mas de qualquer maneira é de saudar que se esperávamos 0,7%, se calhar os mesmos analistas que esperavam no quarto trimestre menos 0,2% e depois tiveram menos 1,3%, mas pronto, isto é a prova de que erramos por excesso, erramos por defeito, mas quer dizer, diria isso, quer dizer, há aqui o sinal, porque quando se lê o número, pelo menos é o que o INE diz, o INE tem uma frase a acompanhar o número, nesta altura não temos quadros detalhados, diz só que a recuperação parcial em relação ao trimestre anterior deve-se a uma contribuição menos negativa da procura interna e menos positiva da procura externa. O que nos deve... Uma está associada à outra, porque quando o consumo cai menos, as importações sobem mais. Portanto, e é esse efeito. Poderá ter havido aqui, relativamente aos 3 meses anteriores, ao trimestre anterior, o efeito de queda do subsídio de Natal. Queda de eliminação. Ou seja, ao eliminar o subsídio de Natal, isso provocou, quer do ponto de vista de expectativas, que são determinantes para um conjunto de coisas, quer do ponto de vista de poder de compra efetivo, uma redução muito forte do consumo portanto, privado, que foi associada a uma queda muito forte das importações, porque ainda ontem o Banco de Portugal revelou que os dados do consumo de bens duradouros no quarto trimestre foi uma coisa brutalmente, ninguém esperava aquilo. Portanto, isso teve um efeito, por um lado, de reduzir muito a procura interna, de aumentar muito a procura externa, efeito que se esvaneceu e veio um bocadinho neste trimestre. Por compensação, vamos ter que esperar pelo segundo trimestre para ver o que é que o corte dos subsídios de férias e das pensões vão ter efeito no ponto de vista do consumo. António, um comentário sobre estes dados. Eu queria explorar um bocado esta questão de Portugal ser a Alemanha do Sul. Temos um minuto. Um minuto, só para dizer que os alemães são conhecidos por falta de criatividade, mas pela implementação sem qualquer desvio daquilo que são as orientações traçadas. E os portugueses também. Nós podemos ver hoje
na implementação das medidas que nos são impostas do exterior, nós estamos a cumprir, sem qualquer criatividade, também e absolutamente aquilo que nos é imposto. E, portanto, este é um primeiro ponto. O segundo ponto, aquilo que o Vítor disse, nós estamos hoje contentes com crescimentos muito tenos, mesmo na Alemanha 0,5%, mas parece que o andamento da economia portuguesa dá razão ao Sr. Presidente da República quando ele vem dizer que espera para o fim deste ano uma inversão inicial da tendência e, portanto, eu estou convencido que Portugal terá um próximo ano que não corresponderá em nada àquilo que a agência Fitch veio dizer. Da mesma forma que também vale a pena dizer que sobre a Grécia o Sr. Paul Krugman erra muito mais vezes do que aquilo que acerta. Muito bem, normalmente só é recordado para as vezes que acerta. Daqui a um mês certamente estaremos aqui para saber se ele tinha razão. É o ponto final nesta Comissão Executiva. Já a seguir, partimos para um breve intervalo.